Olá, eu me chamo André Vital, eu sou formado em Licenciatura Plena em Música pela UFAM. Atualmente eu sou aluno do mestrado profissional em arte, o Prof.Arte, pela UFAM. E também sou professor de arte pela Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas. Eu fico muito contente de estar participando do Congresso Sétimo nas Nuvens e é com muita satisfação que eu cumprimento a todos que estão me assistindo. O meu artigo tem como título Android e iOS, possibilidades para a educação musical. Traz como autores principais a Ana Paula Duó, o Felipe Brito Lima e o Gustavo Williams Soad. E esses três vão abordar sobre a tecnologia que é usada dentro da educação, assim como o uso de aplicativos, tablets e ambientes virtuais. Esses três autores fazem uma abordagem a respeito das tecnologias que são aplicadas à educação, bem como o uso de tablets e computadores, aplicativos e espaços virtuais dedicados à aprendizagem, denominados de M-Learnings. O objetivo do meu artigo é traçar um panorama histórico entre dois sistemas operacionais, o Android e o iOS, abordando a popularização de seus aplicativos em suas respectivas lojas, a Play Store e a App Store, bem como catalogar duas aplicações voltadas para a educação musical. Nós sabemos que mais ou menos há 10 anos o uso dos smartphones começaram a se popularizar no mundo. Mas essa história começou lá em 2007, quando a Apple lançou o primeiro iPhone. O próprio Steve Jobs, na época, afirmou que queria ofertar aos usuários um suporte multitarefas, que fosse como um avançado navegador de internet, um telefone, um reprodutor musical e uma tela que fosse sensível ao toque. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. E isso foi em 2007. Já o Android surgiu em 2008 como um projeto que viria a se tornar tão popular quanto o iOS. De lá para cá a gente sabe que esses aparelhos se tornaram quase que onipresentes em nossas vidas. E hoje em dia todo mundo está conectado e isso facilitou muito a nossa vida enquanto a comunicação. E vale ressaltar o momento em que estamos atravessando. Esses aparelhos facilitaram muito no modelo de educação em que tivemos de usar durante esse período. E usar o modelo EAD através de smartphones só foi possível graças ao desenvolvimento de aplicativos voltados para a educação. Os aplicativos muitas vezes são referenciados como apps, e eles são programas ou softwares que rodam dentro de aparelhos eletrônicos como smartphones, smart TVs, tablets, e eles servem para executar alguma função ou tarefa. O usuário tem a opção de fazer download ou comprar um respectivo aplicativo numa loja virtual, seja ela numa App Store ou numa Play Store, ou usar os que já vêm instalados no próprio sistema. O processo de criação de um aplicativo começa com a escolha do público-alvo, ou seja, o público para qual aquele aplicativo vai ser direcionado. Transita pela criação de um storyboard, bem como um wireframe, que é como um protótipo. E ao longo dos anos nós vimos um crescente número de aplicativos voltados para a educação. Aplicativos que te auxiliam a aprender uma segunda língua ou até mesmo um instrumento musical, como vou mostrar para vocês nesse artigo. Um passo adiante do desenvolvimento de aplicativos vem os espaços de aprendizagem chamados de M-Learning, né? São espaços no qual o aluno tem acesso através de um aparelho celular, ou smartphone nesse caso. Na ponta dos dedos, o aluno é capaz de aprender, compartilhar, vivenciar, experimentar coisas novas através desses ambientes virtuais. E com o surgimento de diversos aplicativos dedicados à aprendizagem, eu trago para vocês dois aplicativos que podem servir como suporte de aprendizagem musical, ou até mesmo para o professor levar para uma sala de aula. Vale ressaltar que esses dois aplicativos são compatíveis com as duas plataformas, tanto Android quanto iOS. O primeiro aplicativo que eu quero apresentar é o Simple Piano. Ele é um aplicativo que auxilia o aluno a aprender teclado ou piano em casa. Ele faz uso de sensores, então quando você instala o aplicativo e começa a usá-lo, ele pede permissão para usar o seu microfone. Assim, o aplicativo ouve a nota que você vai executando no seu instrumento. Algumas opções que eu achei interessante dentro desse aplicativo é como ele mostra a partitura para o aluno e como ele te auxilia a encontrar as notas em um teclado virtual. Quando você toca uma nota no seu instrumento, ele identifica através do microfone qual a nota você deu e mostra para você num piano virtual que tem na tela.
Além disso, ele mostra para você uma partitura. Então, à medida que você vai tocando, ele vai evidenciando as notas nessa partitura, mostrando para você a altura e a tonalidade das notas. Eu acho interessante um aplicativo como esse, porque o aluno que frequenta as aulas de piano, ou até mesmo aqueles alunos que durante esse momento de pandemia se aventuraram a aprender sozinho em casa algum instrumento, ele pode, sem necessariamente ter auxílio de um professor, mas através do próprio aplicativo, aprender a uma leitura básica de partitura e até mesmo a identificação de notas no teclado. O segundo aplicativo que eu apresento no meu artigo é o Cover. Ele é uma opção a mais para os professores ou os alunos que trabalham com canto e coral, por exemplo. Ele te dá a opção de procurar dentro da biblioteca do próprio aplicativo uma música que você queira trabalhar, e aí ele te dá as opções de fazer ajuste de tonalidade, andamento, bem como você pode isolar as tracks de uma música, por exemplo, uma música que é tocada com baixo, bateria, guitarra, piano e voz, você pode ir isolando essas faixas separadamente. Então, se você quer aprender, por exemplo, a tocar a track da bateria, você pode mutar as outras tracks e deixar somente a track da bateria. Outra opção também é você mudar a tonalidade. Então, de repente, se você achou uma música muito alta ou muito baixa para sua voz, você tem essa opção de mudar tons acima e tons abaixo. Então, como trabalhar com esses aplicativos dentro de uma sala de aula? Então, eu dei o exemplo de um professor de ensino fundamental 2 que quer trabalhar escrita ou notação musical, partitura ou altura das notas. Ele pode trabalhar com Simple Piano. Claro que nós temos que ter em mente que nem todos os alunos têm acesso a um smartphone. O professor pode usá-los como suporte. O aplicativo em uma sala de aula não viria a ser o objeto principal de uma aula, mas ele serviria como um suporte. Ou de repente um professor que queira trabalhar canto e coral, ele pode fazer o uso do Cover. Eu achei interessante esse aplicativo, uma vez que você tem de uma maneira mais fácil ali como mudar as tonalidades, o andamento, as vozes. E mais uma vez, o professor ele tem que ser o mediador dessas tecnologias, né? Ele tem que levar para uma sala de aula e fazer uso desses aplicativos como suporte, né? Bem, basicamente o meu artigo falou sobre isso. Eu achei um tema relevante, tendo em vista esse momento que nós estamos atravessando e como esses aplicativos, durante esse quase 1 ano e 8 meses de confinamento, eles se tornaram muito presentes em nossas vidas. Que há 2 ou 3 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento a respeito desses ambientes virtuais. E agora a gente viu que eles se tornaram populares e facilitaram nesse momento em que os alunos tiveram de se manter em casa, em isolamento. Eu quero finalizar minha apresentação agradecendo a todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui, agradecer ao meu orientador do mestrado, o professor Dr. Renato Brandão, e deixar um abraço especial a todos os colegas que publicaram no 7º nas Nuvens em 2021. Eu vou deixar aqui no final as referências e o meu contato. Muito obrigado e até a próxima.